bem-vindo ao programa Conexão com André Rummel, aqui na Rede Super TV Curitiba. Estamos numa série muito legal aqui, falando sobre trânsito, sobre direitos, deveres do trânsito e principalmente sobre os recursos de multas. E para isso, o Lennon Borges é um especialista aqui da área, está nos contando detalhes legais aqui sobre isso, mas falou algo no episódio anterior que nos deixou aqui chocados, né? Que quando nós estamos com a CNH suspensa ou em processo de suspensão, o seguro, em via de regra, na grande maioria, não vai cobrir o sinistro, né? Exatamente, André. As pessoas, infelizmente, elas não têm esse conhecimento, né? Quando a pessoa está com um impedimento na CNH, seja por um processo de suspensão já instaurado ou até mesmo uma cassação, porque são coisas diferentes, né? Então a pessoa ela acaba tendo ali esses vários ônus que acabam acontecendo, né? A pessoa acaba sendo prejudicada de muitas formas diferentes sem nem ter o conhecimento, e uma delas é a questão do seguro. E fala para nós essa diferença, então, que existe entre a cassação e o processo de suspensão da CNH. Claro, assim, uma dúvida muito comum que as pessoas elas sempre têm essa relação é: mas minha CNH ela está suspensa ou ela está cassada? Como que você vai saber? A suspensão ela é um período a qual a pessoa ela fica impedida de poder dirigir. Ela pode ser por uma suspensão de uma multa direta, ou seja, a pessoa recebeu uma multa e já vai perder a carteira por aquela única multa, ou pelo acúmulo de várias multas, gerando ali uma suspensão por pontos. Aqui no Paraná, a gente tem uma coisa que é interessante, que é assim: no Paraná, toda vez que a pessoa recebe uma multa autossuspensiva, dependendo da multa, já tem o prazo determinado para poder suspender. Quando a gente está falando de uma suspensão por pontos, o prazo ele pode oscilar. Quais são hoje as suspensões diretas? Suspensão direta, isso que é interessante, né? Por exemplo, se a pessoa, uma coisa que é bem legal que as pessoas não sabem. Antigamente, só para falar para o senhor, antigamente, a pessoa que tinha ali uma moto e ela pilotava com a moto e de repente o farol dela estava apagado, por algum motivo que seja na rodovia ou dentro da cidade. Isso era uma multa autossuspensiva, que a pessoa ela perdia a carteira por um determinado tempo, geralmente de 2 meses até 8 meses, e a pessoa não tinha nenhum conhecimento disso. Às vezes ela saiu, o farol estava aceso, de repente no meio do caminho o farol queimou, né? Esse entendimento ele foi mudado. Mas, em contrapartida, outro foi criado. Que, por exemplo, as pessoas que fazem entrega, que elas utilizam aquele colete na entrega, né? Esse colete, se a pessoa não tiver com um colete refletido, estabelecido pelo CONTRAN, a pessoa ela vai perder a carteira por um determinado período, que seria de não utilizar as vestimentas apropriadas estabelecidas pelo CONTRAN. E a maioria não tem utilizado. A maioria não utiliza. Não utiliza. Bom, eu como motociclista, queria saber o seguinte: e a viseira? A viseira, isso é interessante. O entendimento da viseira, ela é justamente aquela parte que seria como se fosse o óculos, para impedir com que a pessoa ela tenha ali algum tipo de ofuscamento ou algum impedimento que ela consiga enxergar a via de modo claro, né, para não correr o risco de colocar a sua própria integridade física em risco ou de outrem, né? Então, no caso, a viseira ela é determinada com essa relação ao que se enxerga, esse que é o estabelecido pela lei. Mas tem certos entendimentos de agente de trânsito que eles não estão, talvez, devidamente preparados, que eles acabam aplicando a multa sem o capacete ao invés de ser a multa de viseira. E essa multa é uma multa autossuspensiva. A pessoa ela perde a carteira por não estar pilotando com o capacete. Uau, isso é uma coisa que sempre... Porque na estrada, por exemplo, o capacete precisa ser totalmente fechado, né? Inclusive com a parte de baixo, né? 100% fechado para proteção. E dentro da cidade, por exemplo, no sinaleiro, se levanta-se a viseira, mas tem uma proteção nos olhos, está tudo certo. Isso também é válido para algumas regiões assim que sejam, por exemplo, perímetros rurais, né? Que a pessoa não vai ter uma velocidade ao qual ela ultrapasse de 80 km por hora, 100 por hora, que seria ali que é o limite permitido, digamos assim, ou que seja uma viseira, um óculos, né, por baixo da viseira, que seja estabelecido pelo CONTRAN, né, regulamentado. Certo. O objetivo de fazer essas perguntas foi justamente para dizer o seguinte: você que está assistindo a gente, você precisa de um especialista na hora que você leva a multa, porque você não sabe exatamente tudo isso e também não vai gastar um tempo lendo o Código de Trânsito Brasileiro para interpretá-lo da maneira certa, para achar que você tem direito ou não e construir um recurso para fazer isso, né? Não tem. Quem não é da área sabe que isso é complexo, né? Mas vocês conseguem analisar daí esses critérios que muitas vezes tira a pessoa dessa autossuspensão ou de uma situação mais grave, né? Sim, com certeza. Sempre quando a pessoa chega pra gente, a gente costuma dizer que nós fazemos uma pré-análise, e essa análise é 100% gratuita, então às vezes as pessoas elas ficam com esse medo: mas eu vou entrar em contato e já vão me cobrar. Não, negativo. A gente vai fazer essa pré-análise para verificar. Eu mesmo achei que era assim: vocês cobravam uma taxa, analisavam e depois... Isso que é uma coisa legal, porque assim, uma das nossas partes da nossa missão também é não só potencializar o direito de trânsito na vida das pessoas, mas também é poder conceber uma defesa com qualidade e que seja acessível para todas as pessoas. Legal. Então, o primeiro ponto de tornar acessível é justamente essa análise ela ser gratuita.
Porque às vezes a pessoa ela realmente fica com medo, não tem o conhecimento e acaba por não fazer nada. Então a gente prefere 1000 vezes fazer uma análise 100% gratuita, verificar a possibilidade real, transparente, para daí poder passar para a pessoa, ó, vale a pena fazer, ó, no seu caso não tem o que fazer. Entendi. Você me falou algo quando a gente estava aqui nos bastidores, antes das gravações, que a gente precisa analisar na multa um cenário ali da velocidade permitida. Explica pra gente aqui um pouquinho como é que é isso. Claro, com relação à questão da medição da velocidade, a gente tem que analisar sempre ali, existem 3 parâmetros que são colocados ali, que é o valor considerado, o valor realizado e a medição realizada. Então, esses valores ali sempre tem que ser analisado, porque assim, se a porcentagem ela estiver acima do que é estabelecido pela lei, que é a partir de 20% acima do limite, a multa ela é válida. Mas não só aí, né? Porque daí entra outros tipos de análise, como a aferição do equipamento, entra a questão ali da sinalização do radar, sinalização com antecedência, que as pessoas também não sabem, mas, por exemplo, um radar que ele é em perímetro urbano, de acordo com a limitação de velocidade ali regulamentada, ele tem que estar pelo menos 300 metros antes do equipamento. Se ele não tiver 300 metros antes do equipamento, a multa é inválida. Outro ponto importante com relação à sinalização é que ela tem que ter placas nas laterais, placa na parte superior e a faixa luminosa no chão. Se não tiver todas essas sinalizações, também torna a multa inválida. Então tem vários detalhezinhos que as pessoas às vezes elas não sabem ou desconhecem. Se tiver mais de um veículo na mesma imagem, isso já invalida o processo. Porque quem garante que o veículo do senhor foi o veículo que ultrapassou a velocidade no outro? Então pode acontecer também. Meu Deus. É muita coisa. Eu tô aqui pensando que eu acho que todas as músicas que eu levei da vida eram injustas. Mas é interessante que você já vai sair daqui levando uma minha. Mas esses dias eu vi um cenário interessante. Era 60 e eu fui multado a 62. Ou seja, tá fora da realidade essa multa já, então. Essa multa já não cabia a parte ali de ser aplicada a penalidade e tinha a possibilidade, sim, da defesa. Outro ponto importante também é que, assim, uma das coisas que as pessoas não sabem, que a infração de velocidade, existe uma infração que ela é de 4 pontos. E existe pela nossa legislação um artigo chamado 267, que é sobre a conversão e advertência por escrito. Então, as pessoas que não possuem nenhuma multa de mesma natureza nos últimos 12 meses e mesma tipificação, essa pessoa ela tem a possibilidade e o dever de ter uma advertência por escrito. Então, às vezes, a pessoa não precisaria pagar a multa, não teria pontuação na CNH e ela nem sabe, mas cabe solicitar. Puxa, porque eu não conhecia você, né? Que coisa. Mas você está tendo a chance de conhecer antes. Então, procure a BS Multas. Vale a pena você questionar essas situações, porque a gente já viu aqui que a maioria das multas que a gente recebeu provavelmente seriam injustas e não teria por que ter sido pagas, né? A gente vai continuar com essa série muito legal aqui sobre trânsito, sobre direito de trânsito, e a gente vai para um rápido intervalo e eu volto com uma reflexão para abençoar a sua vida. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Atenção, empresários! Que tal parar de desperdiçar horas do dia do seu colaborador buscando por documentos e informações desorganizadas? Conte com a 4A Consultoria para apoiar o seu negócio. Você tem um imóvel em Curitiba que precisa de uma boa administração e ser bem cuidado? Venha falar conosco, venha nos conhecer. Estamos dispostos a te conhecer e a cuidar do teu imóvel. Venha conhecer a Fiorentina Imóveis. Precisa vender mais? Nós ajudamos sua empresa a escalar as vendas de forma estruturada e eficiente. Bem-vindo à nova era da gestão comercial. Corretora Curitiba Seguros, há mais de 15 anos no mercado com um único objetivo: proteger o que é importante para você é o que importa para nós. Trabalhamos com as melhores seguradoras do mercado e temos diversos ramos de seguro. Entre em contato com a gente, solicite a sua cotação, @Curitiba Seguros e o nosso WhatsApp 419-9672-3189. Suspensão, cassação, multa na PPD ou até mesmo a reciclagem? Esses são problemas que a BS Multas resolve para você. Encontre agora mesmo o especialista mais próximo. Cansada de tentar parecer perfeita e ainda sentir que nunca é suficiente? Prazer, sou Kétina Moraes, terapeuta cristã, especialista em autoestima feminina.
Quer aprender a viver com mais liberdade, leveza e confiança? Me chama no WhatsApp. Se a sua empresa enfrenta faltas, baixa produtividade e dificuldades para reter talentos, venha conhecer a Energy. Consultoria especializada em saúde corporativa que valoriza sua equipe e reduz custos com inteligência. Filipenses 4:6, na Nova Almeida atualizada, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês. Outras versões falam petições. Pela oração e pela súplica em ações de graça. Nós precisamos aprender a direcionar as nossas orações de forma certa ao Senhor. Nós precisamos realmente peticioná-las, né? Ou pedir da maneira correta, porque muitas vezes a angústia, o dia a dia, a correria, isso tudo acaba atrapalhando muito o nosso coração. E nós precisamos ter calma para poder levar adiante tudo aquilo que a gente precisa fazer. Por isso não fique preocupado com coisa alguma, como diz aqui esse versículo, mas em tudo, absolutamente tudo, ou seja, em todas as situações e todas as circunstâncias, leve sempre as suas petições ao lugar certo, ao tribunal certo, à forma certa de falar, para que a gente possa realmente colocar diante de Deus aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente necessita. Vale a pena quando nós temos essa intencionalidade no nosso coração. Isso vai aplacar, com toda certeza, a angústia muitas vezes no nosso coração, ou um senso muitas vezes de que as coisas não vão ter solução, ou que isso vai ser demorado demais. Quando nós levamos isso da maneira certa, para quem pode realmente resolver aquilo que a gente não tem capacidade para resolver, nós vamos ter tranquilidade para viver todos os dias, sempre lembrando que a gente não deve ficar preocupado com coisa alguma. Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, seus negócios. Continua com a gente aqui no Conexão com o André Rummel. Tem muita coisa legal nessa série que estamos gravando nessa semana, mas também em outras séries que já estão gravadas lá no canal do YouTube da Rede Super TV, aqui de Curitiba. Deus abençoe vocês.